Então, a gente costuma dizer que um carro vermelho, por exemplo, em Recife, que fica no nordeste do Brasil, ele tende a ser mais apreciado do que um carro vermelho em São Paulo. Claro, eu sempre brinco que uma Ferrari vermelha é uma Ferrari vermelha. Aqui no Japão, em Dubai, em Singapura ou na Itália, né? Mas um carro convencional, popular, em Recife, tende a ser vendido por preços mais altos do que em São Paulo. Assim como um carro prata em São Paulo tende a ser mais apreciado do que um carro prata em Recife. Uma picape que rodou 2.000 quilômetros no centro-oeste, ela tende a ser mais apreciada do que uma mesma picape com 2.000 quilômetros no sul. Por que isso? Porque aqui no Centro-Oeste tem um tipo de atividade que é fazenda de tomate, alimentação de gado, que de fato aqui embaixo não tem. Por outro lado, embora com a mesma quilometragem ela seja mais apreciada aqui, quando a quilometragem passa a se distanciar, esse preço passa a ser menos apreciado no Centro-Oeste, porque o tipo de uso é severo. Daniel Rocha, bem-vindo a esta nossa segunda parte da entrevista com a Renata, com a Ana Renata. É um prazer ter-te aqui. Oi, Daniel. Olá, Renata, tudo bem? Eu não posso deixar de comentar que estás com um belíssimo corte de cabelo, ao contrário de mim, que já estou assim num ambiente mais de férias, mas estás absolutamente excepcional. Sabes como é? Isto agora com o YouTube aprendemos a fazer estes cortes de cabelo e fazemos em casa. Fazes em casa, né? Claro. Corta o seu cabelo em 2 direções, né, Daniel? Exatamente. O problema é que eu só vi, não sei se se nota, mas eu só vi os primeiros 15 segundos do vídeo. Mas... Exatamente. Epá, tu que és um homem de década, devias... Não sei se tu ouviste a primeira parte nesta entrevista que fizemos aqui com a Renata, ela, da experiência que ambos tivemos nos Estados Unidos, eles lá para produzirem valores têm cerca de mais de 4 trilhões de data points. Era uma coisa que nos dava jeito a nós também, não? É verdade. Nós não temos a dimensão para termos trilhões de dados, mas já estamos na casa dos bilhões. Portanto, vamos nesse caminho. E eu realmente ouvi aqui 3, 4 palavras que me fizeram aqui soar algumas curiosidades. Os trilhões de dados, art, science e eventualmente o instinto. Ou seja, estas quatro palavras, tenho um certo interesse em querer saber um pouco mais sobre essas 4 palavras. Eu vou deixar esta entrevista entre ti e a Renata nesta segunda parte, voltarei aqui no final para depois fechar isto com a Renata, mas vou deixar isto aqui para os como dizem os americanos, os experts, não é? Vocês... Renata, olha só quem fala, né, Daniel? Olha só. E ali o nosso Daniel, o Daniel está mais do que testado, ele todos os meses está no webinar, e nesta semana também teremos mais um webinar onde ele processa os dados para o mercado nacional, e por isso, Daniel, eu vou-te deixar a ti aqui com algumas perguntas um pouco mais técnicas e objetivas, que eu acho que serão interessantes para o mercado nacional, para quem quiser ouvir também esta parte da entrevista. Vou-vos deixar então. Muito bem. Vamos aqui então ter um momento um bocadinho mais geek. Epá, não tanto, hein, gente? Não tanto. Eu agora vou sair. Vamos então aqui agora para um momento um bocadinho mais geek aqui da nossa parte. Eu vou deixar o geek por sua conta, viu, Daniel? Está certíssimo. Sendo a Kelly uma empresa centenária e de longe uma referência por todo o mundo, não é? É incontornável, não é? Mas isto também levou a que essa confiança no pricing da Kelly fosse alcançada com métodos mais científicos, né? Já falaste nisso na primeira parte. Ou seja, como é que aqui, sem entrarmos muito em detalhe, podemos dizer que são feitos os cálculos para os carros novos e também para os usados? O que é que nos podes adiantar sobre isso? Perfeito. Evidentemente, eu nem conseguiria entrar aqui em cálculos matemáticos e nem poderia, né? Porque a gente sempre brinca que é a famosa fórmula da Coca-Cola, né? Então, são cálculos que são guardados, assim, a 7 chaves pelo time de ciência de dados, eu acho que tem que ser isso mesmo, mas eu vou te dar aqui alguns caminhos de como pensar uma precificação, né? Eu sempre explico aqui para os nossos parceiros, nossos clientes e os curiosos que têm muito interesse em conhecer a Kelly Blue Book,
que um carro, ele de fato não tem um único preço. Esse carro vai ter um preço, claro que de acordo com o tipo da transação, como a gente já falou, mas existem outros elementos que apimentam essa receita, né? Outros ingredientes que trazem essa pitada diferente para o preço. Então, vamos lá. Além do tipo da transação, é importante saber, para ter essa exatidão de preço, qual é a cor deste carro. E quando eu falo cor, Daniel, eu falo de cor interior e de cor exterior. Porque dependendo do modelo do carro, e quanto mais o luxo, mais isso é relevante, a cor interior também ela é tão importante quanto a exterior. Então, além da cor, eu vou perguntar quantos quilômetros esse carro rodou. Depois, onde esse carro rodou esses quilômetros? Qual é a região dele? Sobretudo no Brasil, isso faz muita diferença. Em que condição esse carro está? Bom, ruim, regular, péssimo? Então, tem uma série de elementos que, de fato, atribuem exatidão, precisão a esse preço. Eu vou dar um exemplo. Aqui o Brasil ele é gigantesco, como vocês sabem. Nós somos quase 215 milhões de brasileiros, né? 212 milhões, para ser preciso, de brasileiros. E a gente tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A gente sempre brinca que são vários Brasis dentro de um Brasil só, porque as particularidades elas são tão fortes aqui no Brasil que, de fato, diferencia sotaque, hábito, comida, dança, como você acabou de dizer. Cada um tem seu carnaval, como você acabou de me mostrar um pouco antes. Então, de fato, são vários Brasis. Então, a gente costuma dizer que um carro vermelho, por exemplo, em Recife, que fica no Nordeste do Brasil, ele tende a ser mais apreciado do que um carro vermelho em São Paulo. Claro, eu sempre brinco que uma Ferrari vermelha é uma Ferrari vermelha. Aqui no Japão, em Dubai, em Singapura ou na Itália, né? Mas um carro convencional, popular, em Recife, tende a ser vendido por preços mais altos do que em São Paulo. Assim como um carro prata em São Paulo tende a ser mais apreciado do que um carro prata em Recife. Uma picape que rodou 2.000 quilômetros no Centro-Oeste, ela tende a ser mais apreciada do que uma mesma picape com 2.000 quilômetros no Sul. Por que isso? Porque aqui no Centro-Oeste tem um tipo de atividade que é fazenda de tomate, alimentação de gado, que de fato aqui embaixo não tem. Por outro lado, embora com a mesma quilometragem ela seja mais apreciada aqui, quando a quilometragem passa a se distanciar, esse preço passa a ser menos apreciado no Centro-Oeste, porque o tipo de uso é severo. E no Sul, não. Então, você entende que esses ingredientes de cor interior, cor exterior, KM, região, condição do veículo, tudo isso interfere no preço, com base na transação. E no Brasil, isso fica mais patente ainda, mais à vista ainda, justamente porque o Brasil tem características muito particulares, dependendo da região. Então, não é convencional. Eu sempre falo que as pessoas imaginam que precificar veículo é muito trivial. Somar tudo, dividir por tudo, dá uma média. Isso não é precificar veículo. Precificar veículo, de fato, é considerar esses elementos que quase que particularizam o carro, né? Quase que que individualiza aquele veículo. E aquele Blue Book, no caso a Moricar, né, por trás daquele Blue Book, ela é capaz de precificar 40 mil versões aqui no Brasil. Então, a gente sempre costuma dizer que não existe concorrente para Moricar, para aquele Blue Book aqui no Brasil. Existe uma outra tabela muito popular no Brasil, que é uma tabela do governo, que chama FIPE, mas a FIPE não é exatamente uma precificadora de veículo. A FIPE é uma geradora de índices econômicos para o governo brasileiro sobre o consumo do Brasil, o comportamento de consumo do Brasil, e, portanto, ela não é exatamente uma concorrente direta, porque ela não é uma precificadora de veículo. Isso não são as minhas palavras, são as palavras da própria FIPE no site dela. Então, é importante dizer isso, que precificar veículo não é trivial, não é média de média, e precificar veículo nunca pode ser o preço de ontem, sempre tem que ser o preço de hoje. Preço atual. E realmente o Brasil é tão vasto que vocês aí vão sempre entrar com variáveis que nós também conseguimos aqui ver que há diferenças de zonas para zonas do país, claramente, mas não tão dispares. Também vem isso na precificação, já aqui entrando aqui no português do Brasil, também vem isso nos novos, também é esse tipo de uma pick-up nova
no sul e no norte do Brasil também tem em conta essas variáveis todas? Exatamente. Então, assim, a carroceria, né, que é o body type, ela é muito importante, ela entra fortemente nessa variação, mas o mais importante é a carroceria com essas características atreladas. Qual é o KM? Qual região que roda? Qual o tipo de uso? Veja, um uso de um fazendeiro, de uma picape, não é o mesmo uso de um executivo que sai de casa para o escritório todo dia. O fazendeiro vai colocar não somente alimentação de gado, sacas de arroz, sacas de tomate, seja lá do que for, e um executivo vai estar sempre com o carro limpo, lavado, andando curtos percursos, vamos dizer assim, no máximo com criança atrás. Então, a gente pode imaginar que o tipo de uso leve, regular e severo muda radicalmente essa precificação. Vou te dar outro exemplo. Aqui no Brasil, no mundo todo, né? Mas aqui no Brasil veio um boom, né, de motoristas de aplicativos, que a gente chama, né? Que são os Ubers da vida. Veio realmente muito mais fortemente, eu vou dizer que há uns 6 anos atrás, de 5 a 7 anos atrás, e hoje, de fato, é uma profissão extremamente bem estabelecida aqui no Brasil, e graças a Deus, porque trouxe uma modernidade, né, para esse tipo de serviço. Mas a gente não pode dizer, veja bem, Pedro, que um certo carro, que eu não vou dizer aqui nenhuma marca, nenhum modelo, nenhuma versão, mas é um certo carro, hatch, vamos pegar um hatch, com 2.000 quilômetros, usado pela Renata, que é mãe de uma criança de 9 anos, que sai do trabalho para o escritório e volta, não pode ter o mesmo tipo de uso do mesmo carro com a mesma quilometragem de um Uber. Porque no Uber, pessoas sentam, a porta abre e fecha 1000 vezes, a mala abre e fecha 1000 vezes, alguma coisa cai. Então, assim, o tipo de uso não é o mesmo. Então, até a atividade daquele carro, para que ele serve, ele contribui para uma precificação mais exata. Então, tudo isso entra nesse grande liquidificador que a gente chama, que é o algoritmo da Kelley Blue Book. Só que na Califórnia, eles nos alimentam com essa precisão da ciência. Mas aqui no Brasil, a gente tem a habilidade de fato, ajustar o preço para o preço que é de hoje. De novo, não é ontem, não é amanhã. O preço é de hoje. Porque como a gente alimenta todos os bancos, financeiras e seguradoras e locadoras e tudo isso, o banco está financiando o carro hoje. Então, ele quer saber quanto custa esse carro hoje. Não quanto custou ontem ou quanto vai custar amanhã. Embora, aqui no Brasil, a gente tenha um núcleo de estudos, que a gente faz estudos especiais sob medida, super tailor-made, para algumas empresas. Algumas empresas querem saber valor residual, que querem saber valor de depreciação. Então, a gente tem um núcleo de estudos super bem montado que alimenta grandes empresas aqui no Brasil, grandes CNPJs, né? CNPJ é o número, né, de empresa no Brasil, grandes locadoras, grandes montadoras, que elas, de fato, querem ter uma previsibilidade. Espera aí, se eu vou alugar esse meu carro aqui para uma frota, né? Por quanto tempo deveria ser esse contrato? Por 13 meses, por 14 meses, porque no 15º começa a depreciar. Então, tudo isso é calculado para ajudar essas empresas a entender o preço do aluguel mensal, né, no caso de um leasing ou de um fleet qualquer, e quando esse contrato deveria terminar para ele ser revendido com a menor perda possível. Então, é outro núcleo aqui, é um núcleo de estudo de precificação futura. A minha questão, por exemplo, em relação aos novos, não será tão complexa, não é? Portanto, quando vocês levam em linha de conta um veículo novo a sair do stand, não levará esses fatores em consideração. É o mesmo modelo que vocês... Modelo no sentido de... É o mesmo processo que vocês utilizam? Boa pergunta. Excelente pergunta, Daniel. O carro zero, ele em tese, ele demandaria menos análises, vamos dizer assim, né? Em tese. E por que em tese? Porque a gente imagina que o carro zero vem o preço da montadora, né? Que a gente chama de PPS ou de MSRP, se for em inglês, e aquele preço em tese também é praticado no mercado. No Brasil, não é exatamente assim. Então, a gente recebe todas as montadoras, quando o carro é lançado, o MSRP, a gente considera ele, inclusive na Kelley Blue Book no Brasil, quando você olha o Price Advisor, que é como se fosse um leque, a gente sempre exibe o MSRP
e o preço praticado. Porque é muito comum no Brasil as montadoras darem seus incentivos, seus bônus sobre aquele preço sugerido. Então, normalmente, a gente indica o preço sugerido e indica o preço praticado. No Brasil, no momento que a gente está agora, atípico, por causa do Covid, etc., a gente está vivendo aqui um momento em que muitos carros estão sendo vendidos num preço acima, inclusive, do MSRP, porque é um mercado gigantesco, né? O Brasil é um país que em 2019 vendeu 19 milhões de unidades entre carros usados e novos. No ano passado, que foi um ano especialmente atípico, a gente vendeu 16 milhões de unidades, um pouco mais. Hoje, o primeiro semestre em carros usados já superou o primeiro semestre de 2019 em termos de venda, então é um mercado muito grande. E, de fato, para carros novos, que isso não é uma particularidade do Brasil, o mundo inteiro está vivenciando isso, está tendo falta de carros no mercado por causa de falta de componentes, de matéria-prima, e vocês sabem tão bem quanto eu. Desculpa interromper, mas se calhar o Nuno até te vai perguntar mais sobre esta questão da falta de componentes, mas e qual é a aceitação que tu vês nós aqui chamamos os comerciantes independentes ou dos concessionários, portanto, aqueles que vendem os carros das marcas em si, ou os multimarcas. Qual é a aceitação que eles têm da Kelley Blue Book? O que é que eles acham dos vossos números? O que é que eles acham dos vossos preços? Qual é que é? Muito boa pergunta também. Muito boa pergunta, Daniel. Olha só, a Kelley Blue Book, oficialmente no Brasil, quando eu digo oficialmente, é desde um grande lançamento, ela está no Brasil há 2 anos, né? A gente fala que a gente oficialmente lançou a Kelley Blue Book no final de 2019, e não exatamente em 2018. Por quê? Porque a gente passou aqui 1 ano e meio bem caladinho, quietinho, fazendo poucos movimentos, porque, como eu falei, a Kelley Blue Book precisa de muitos dados para alimentar esse algoritmo faminto, e, portanto, a gente ficou aqui 1 ano e meio, de fato, coletando esses dados para ser capaz de ir para o mercado com um preço exato, né? Então, oficialmente, eu diria que faz 2 anos. Então, o que a gente percebe, tá, Daniel? A gente percebe que os lojistas, os dealers, no caso, eles não têm muita afinidade com esse tipo de preço por transação. Eles estão acostumados a fazer isso. Então, quando a Renata, a consumidora, chega na loja do Daniel para entregar meu carro na troca e comprar um carro seu, como é que é uma prática geral aqui do mercado? Vem um vistoriador da loja, dá uma olhada no meu carro, né, e diz assim, pela minha experiência, seu carro vale X, eu compraria por X. Então, eles imaginam que é o que eu chamo de instintivo, né? É um pouco assim, a minha experiência diz que o seu carro... Só que isso já causa o primeiro grande atrito entre comprador e vendedor. Por quê? Porque o consumidor fala, com base em quê que meu carro vale isso? Com base na minha experiência. E eu lá conheço você? Conheci você ontem, eu não conheço sua experiência. Então, já começa aqui o atrito do preço do acordo para o carro da troca. Então, toda vez que a gente vai num grande lojista, né? O Nuno sabe bem, aqui no Brasil, existem vários grupos de concessionárias, que são grupos gigantescos, com 30 concessionárias, né? Com 20. Então, quando a gente vai nesses grupos e a gente apresenta aquele Blue Book, o conceito, todos ficam, como é que eu vou dizer assim, surpresos com a capacidade de precificação que aquele Blue Book tem. Carro de troca, carro de entrada, de saída, a mesma coisa para multimarca. Multimarca ainda mais. Então, eu confesso, muito humildemente aqui falando, que quando eu entrei aqui na Cox, há 2 anos atrás, né, 1 ano e 11 meses, para ser precisa, eu tinha mais dúvidas sobre como é que eu vou dizer assim, o tempo de adoção da Kelley Blue Book pelos lojistas. Hoje eu vejo que foi muito mais rápido do que eu pensava, justamente porque a gente leva para eles a informação do tipo assim, olha, eu sei que para você está há tantos anos acostumado com a FIPE. A FIPE é essa precificadora do governo. Mas a FIPE tem um modelo de precificação que não é da Kelley Blue Book. Deixa eu te explicar o nosso modelo. Claro que diferenças existem, porque uma coisa é média da média, como fala a FIPE lá no site dela. Uma coisa é precificar com atrasos de 1, 2, 3 meses, como a própria FIPE explica. Nossa metodologia é outra, mas quando eles capturam isso, eles falam, putz, tem razão, nunca tinha pensado nisso. E aí a adoção ela é mais imediata. Mas sim, existe um educacional a ser feito antes da adoção, porque não é um conceito trivial. Desculpa interromper. Achas que neste momento, então, vocês, entre consumidores e vendedores, não é? Entre compradores e vendedores,
claramente existia, antes da Kelley Blue Book, aqui uma grande assimetria de informação, ou seja, o vendedor não sabe, aliás, o vendedor sabe quanto é que o carro vale, o comprador é que podia não saber. Vocês, neste momento, são o barómetro do mercado para compra e venda de carros usados? Exato. Eu diria que, além de ser o barômetro, a Kelley Blue Book, ela é uma eliminadora de atritos, ou ela é um descomplicômetro, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que a gente chega numa loja e eu falo, o lojista fala, o dealer fala, olha, não sou eu que estou precificando o seu carro, é a Kelley Blue Book, a maior do mundo, com mais de 100 anos no mercado americano. Você concorda que já coloca uma chancela, um endosso muito forte, né, nessa relação? E o consumidor, evidentemente, ele tem a liberdade de acessar kbb.com.br e visualizar o mesmo preço. Não é nada velado, não é o que eu acho que é com base no que eu penso, não. Tá aqui, ó. Agora, é importante dizer que, um asterisco aqui importante, a Kelley Blue Book não precifica o carro da Renata. A Kelley Blue Book precifica o carro que a Renata tem. E aí, com base na situação que só o olho está vendo, né, é capaz de você dizer o carro está na condição boa, excelente ou péssima. Então, eu vou dizer, olha, o carro da Renata vale 100 mil reais. Mas espera aí, tá batido. O banco está rasgado. Aí, o lojista é capaz de criar essas depreciações com base no preço dado pela Kelley Blue Book. Excelente. Nós começamos esta segunda parte a falar em trilhões de dados. Sabendo que data é o novo petróleo, não é? É o que se diz muito. O que é que vocês também conseguem fornecer aqui mais aos construtores, mais às marcas, mais aos dealers? Que tipo de serviços e de estudos é que os grandes operadores automóveis usam a Kelley, recorrem à Kelley ou pelo menos esperam que a Kelley possa responder? Perfeito. Eu acho que tem basicamente alguns preços que tanto o lojista como outras grandes empresas, como montadoras e bancos financeiros, seguradoras, que eles vêm usando muito. Primeiro, a gente criou desde a pandemia do ano passado um material chamado MVP, que é Monitor de Variação de Preço. Como eu expliquei no primeiro bloco para o Nuno, o Brasil é muito sujeito a variações, né, econômicas, vamos dizer assim, né? Todo sopro pode aqui impactar nos nossos preços. Então, a gente criou esse MVP que a gente fornece gratuitamente para todos os bancos, todos os nossos clientes, também para os dealers, para eles entenderem qual foi a variação que cada modelo, marca, versão, carroceria, por ano de idade teve em relação ao mês passado. Então, julho, a gente faz um retrato do mês de junho, agosto do mês de julho, um retrato mesmo, é um estudo super completo, depois eu mando para vocês, e a gente distribui isso gratuitamente, porque, de novo, é muito forte eu dizer essa palavra, e por favor, me entendam bem, mas é como se a Kelley Blue Book fosse uma moralizadora do mercado. O que é essa moralizadora? É dizer assim, olha, a gente está aqui para trazer uma unidade de pensamento, uma informação capaz de ligar todos esses interesses com base na ciência. Então, o que a montadora pensa, não necessariamente é que o dealer pensa, e não é necessariamente como o banco vê o carro, que não é necessariamente como um leilão revende esse carro. Então, a Kelley Blue Book é este ponto em comum que liga todos esses universos satélites. Então, o MVP ajuda muito a montadora a entender o comportamento do carro dela, ajuda muito o banco a entender como esse carro pode se comportar no mês seguinte, se por acaso o contrato vier a não ser pago. Ajuda muito ao dealer a dizer, peraí, se esse carro está subindo e sobe e entra aqui um carro na troca, vale a pena eu comprar esse carro na troca, porque eu posso vender melhor. Então, é um material que une todos esses interesses comerciais. E, além disso, tem esse núcleo de estudo, que é realmente completamente, assim, é feito sob medida para o interesse de cada empresa. Meus amigos, pá, que parte fantástica que vocês colocaram aqui. Quero aqui duas pessoas que as duas juntas, eu acho que não dá, as duas juntas, o meu QI não dá um terço do vosso. Meu Deus do céu. Até parece, né, Daniel? Até parece, né? Mas fora de brincadeiras, eu estive aqui a assistir em backstage, que não é normal, mas achei interessantíssima a vossa dinâmica, apesar que, como todos sabemos, quando dá-nos algum espaço à Renata, ela
ela é tipo o Ronaldinho Gaúcho, vai por ali adentro. Pode ser Cristiano Ronaldo? Bola e já não larga. Pode ser Cristiano Ronaldo? Eu prefiro Cristiano Ronaldo. Eu gosto do Gustavo Ramos, eu por acaso também sou grande fã do Ronaldinho Gaúcho, acho que é alguma coisa. E como tu és gaúcha... Não, por acaso não és gaúcha, gaúcha é sul, não é? Gaúcha é sul. Eu sou recifense. Recifense. Eu sou da Califórnia brasileira. Foi absolutamente interessante, ou seja, para quem em Portugal temos muitas pessoas que estão sempre muito preocupadas em relação ao preço, como é que se especifica, e de facto perceber a comparação com o mercado brasileiro, para que todos entendamos aqui, o mercado brasileiro é nada mais, nada menos do que, nesta altura do campeonato, quase 22 vezes maior que Portugal. Nós temos 10 milhões de habitantes, vocês têm 220 milhões, não é? Ou seja, cabem lá 20 Portugais, não é? Ou seja, só São Paulo são 22 milhões de habitantes, é o dobro de Portugal, ou seja, aquilo de facto que é a dimensão e a aprendizagem, o número de dados, é absolutamente excepcional, porque eu tenho a certeza que a porta fica aqui aberta. O Daniel, depois desta entrevista contigo, terá a oportunidade de voltar a falar contigo, porque esse é o ponto que eu dava aqui de fecho desta parte, que é, nós de facto em Portugal, com o know-how, que quer eu, como sabes, o Pedro Soares também trabalha connosco, que chegou a lançar aquela Blue Book em Portugal, e tivemos todos juntos, na altura em que lançámos aquela Blue Book em vários países no mundo, estamos também a transportar parte dessa experiência para o mercado português, onde o Daniel é o responsável em toda esta precificação de carros novos em Portugal, que vamos lançar agora alguns mais para setembro, outubro, e o mesmo em relação a carros usados, que já acontece em termos de asking price, como tu dizes, mais em termos de B2C, mas a prazo, tal como vocês, começar a entrar também no preço de trade-in, no nosso caso, preço de retoma, no teu caso de troca. Daniel, foi um prazer, muito obrigado pela... Obrigada, Daniel. E eu seguramente ainda vou fazer aqui mais uma parte de fecho com a Renata. Daniel, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada, beijo, Daniel. Tchau, tchau, até já.